E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainã na área com vocês hoje, trazendo uma pessoa que vai assim, a gente vai jogar super trunfo, tô brincando. Eu trouxe, como chama a sua profissão? Oraculista? Olha, oraculista também. Eu prefiro cartomante, que é um Cartomante. termo que justamente tem um maior preconceito. E tem músicas. Belíssimas Sim, músicas. certamente. Heron Vasco comigo hoje no programa e a gente vai falar sobre essa profissão de cartomante, sobre cartas e sobre todos os estigmas que envolve isso, que não são poucos, né? Uhum. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Agradeço Bem-vindo. a oportunidade de participar. E para mim é uma alegria falar sobre isso, em todos os contextos, falar sobre isso abertamente também, porque é algo que eu carrego assim de coração, desde muito cedo. E assim, 3, quase 4 anos de programa, a única vez que essa pauta aconteceu aqui no Francamente, infelizmente não foi por um bom motivo. Foi uma cartomante que foi proibida de se apresentar, de abrir cartas, abrir o baralho dentro de uma feira na cidade de Várzea Paulista, uma feira que tinha várias linguagens, tinha artesanato, tinha arte, cultura, enfim. E ela foi proibida pela prefeitura, sumariamente, limada do evento. E aí a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre os preconceitos que envolvem. Ela falou um pouco sobre o trabalho dela, mas é muito bom recebê-lo aqui para a gente falar não só dos preconceitos, mas também do trabalho que envolve, né? Uhum. A gente estava até conversando aqui antes, falando sobre espiritualidade, sobre religião, e a gente vai chegar nesse ponto. Certo. Quero saber aonde começa eh, o baralho na tua vida? Quando ele chega? Tinha alguém da família, vizinho? Quando isso chega para você? Olha, desde que eu me entendo por gente, eu tenho contato com essa ferramenta oracular, que é o baralho, especificamente o baralho cigano, ou Petit Lenormand, que é uma outra nomenclatura, mas aí a gente pode falar sobre isso também. A minha avó, ela atendia pessoas e atendeu por muitos anos. Então, minha infância, eu vivi minha infância vendo pessoas chegando em casa, ela recebendo pessoas, atendendo pessoas. E então isso fez parte do meu cotidiano. Mas não foi por conta disso que eu sempre soube que eu seria um cartomante, Aham. né? Dentro da minha adolescência, dentro das crises de um adolescente, que é super comum, Das buscas, das né? buscas, do entendimento, de buscar entender o que que eu vou fazer, quem eu sou e tudo isso, né? Quando eu completei 18 anos, eu comecei a entender que isso me atraía e que era possível eu também utilizar disso como profissão. Eu tinha uma grande referência que foi a minha avó, Sim. que foi uma pessoa assim, a matriarca da família. Então ela sempre utilizou disso como profissão, sempre ajudou muitas pessoas, sempre sustentou a casa, né, em termos de financeiramente mesmo, que é também um outro tabu que existe, Sim. né, mas que não existe uma necessidade, não tem necessidade para que isso seja tabu de fato. Mas enfim, podemos falar disso também. E aí, a partir dessa decisão, eu procurei estudar. A minha avó, ela nunca teve um estudo, até porque na época existia muito mais dificuldade em relação a material de estudo, em relação a acesso. Mas já na minha geração já foi um pouco diferente. Então, eu comecei a estudar e esse ano completou 10 anos que eu trabalho como profissional, cartomante Uau. profissional. Porque você falou da tua avó, né? De estudar, de ter recursos para estudar. Eu tenho 41, na minha infância, eu lembro muito claramente que todas as coisas que envolviam baralho, principalmente baralho cigano, o cigano em si, né? Eu que morei em Bauru, era uma coisa, um tabu, eram coisas para a gente temer. Não pode deixar um cigano chegar perto de você. Não, mesmo a quiromancia, né? E outras atividades, enfim. Isso sempre foi um tabu, Uhum, né? Era um negócio místico, colocado num lugar místico, oculto, e quase num lugar de um submundo mesmo, né? Como se isso fosse exatamente. possível, né? Existe, sei lá,
o submundo da fé, da espiritualidade, enfim. Sim, o underground, O né? underground, muito bem, esse lugar. Enfim, dessa vertente. Mas o Mas horóscopo podia, porque inclusive lá em Bauru tem o João o João Vitor, Bidu, que é famosíssimo. famosíssimo, estudei até com o filho dele. Aí pode sair todas as Uhum, revistas, jornais, enfim, sim. né? Bom, Não comparando, tá, gente? Não tô comparando, tô falando que tem coisas que têm passabilidade na sociedade, claro, outras que não, que são tabus. apesar de ter um risco quando a gente compara, isso se conversa completamente. Né? A astrologia, a cartomancia ou qualquer mancia. Né? Porque quando a gente fala em cartomancia, e aí as pessoas têm um preconceito, muitas vezes, sem ter o fundamento da própria palavra em si. Então, carto vem de cartas e mancia representa uma ferramenta oracular. Então, quiromancia, a ferramenta oracular através da palma da mão. Xilomancia, xilo de madeira, então através do tronco da árvore. Então, quando a gente fala em cartomancia, simplesmente é eu ter uma percepção mais expandida ou realizar previsões do futuro através das cartas. É simples assim. Mas esse lugar de oráculo, de quem está conduzindo, eu não sei um nome para dar para isso, assim, o condutor, o viabilizador, né? Uhum. Ele precisa ser uma figura mística, uma figura embutida de alguma. A gente estava falando aqui até de, não, é uma entidade, uma divindade, precisa ter um dom, precisa ter essa parte mística envolvida. Não necessariamente isso a gente precisa entender com o máximo de lucidez possível. Então, a partir dos meus 18 anos, eu fui estudar o baralho. E logo eu me deparei com duas vertentes diferentes. Quando a gente fala sobre o baralho cigano, que é esse conjunto de 36 cartas, existem duas principais escolas. A escola europeia, e a partir da escola europeia, então, ele vai se chamar Le Petit Lenormand, e o baralho cigano, que é uma referência à escola brasileira. No mundo, existem essas duas principais escolas para esse baralho. Então, lá no começo do século XIX, um alemão criou um jogo de tabuleiro, que na época, jogos de tabuleiro era assim o principal entretenimento da Europa como um todo. Então, ele criou um jogo chamado Jogo da Esperança. E esse jogo ele consistia em 36 casas, que são exatamente as 36 lâminas do que hoje é o baralho cigano. Ele morreu, faleceu há, sei lá, 5 anos depois que ele criou o jogo, e os direitos autorais foram comprados por um francês, que passou a imprimir o baralho, as cartas, não mais como um jogo, mas sim como uma ferramenta oracular, porque na época também existia um boom de esoterismo naquela região da Europa. Ele coloca o nome de Le Petit Lenormand, Petit de pequeno, é um baralho pequeno, e Lenormand referenciando a principal cartomante ou oraculista da época, que é a Mademoiselle Lenormand. Isso foi basicamente uma jogada de marketing, porque ela nunca usou esse baralho. E a partir daí, 40 anos depois, chega ao Brasil através do Rio de Janeiro. As ciganas que moravam ali se apropriam do baralho, passam a ler as cartas para as pessoas na rua e sai na manchete do jornal: baralho cigano toma conta das ruas do Rio de Janeiro. Que ano isso, mais ou menos? 1840, Tá. mais ou menos. 40 anos depois da criação. E a partir daí esse nome foi eternizado. Tiveram cartomantes estudiosos que depois cunharam o termo da escola brasileira. O que significa escola brasileira? Como na época não veio, ou melhor, não havia tradução do material, podia até vir os livrinhos de como fazer, de como ler, mas, enfim, francês. Né? Sim. Pouquíssimas pessoas tinham A elite acesso. da elite tinha Ali, acesso, que né? no caso não eram pessoas que se atraíam. Assim, que não estavam na rua no dia a dia. Exatamente. E por conta disso, então, as ciganas passaram a utilizar um método próprio, utilizando já da sua cultura, utilizando já de conhecimentos que fazem parte do povo cigano de fato. Uhum. E aí, a partir desse método diferente, surgiu a escola brasileira, que mais tarde foi parar em religiões de matrizes africanas. Então é muito comum você ver um baralho cigano na mão de Rolou um entidades. sincretismo ali, né? Totalmente. Né? Então, as pessoas têm um senso comum quando fala de baralho cigano e já associam
a Umbanda, a uma entidade que é um cigano, a mãe de santo, pai de santo. Associar religião. Daí, por conta disso, associa diretamente à religião. Mas, voltando, né, coloquei essa introdução, eu comecei a estudar a escola europeia, e o que é o mais marcante é que a principal diferença é que não existe associação alguma aos ciganos. Porque, veja, Outra boa jogada de marketing. pois é, exatamente, porque quando a gente fala em ciganos, né, você tem Sim, essa atmosfera mística sim. que atrai muitas E pessoas. um desconhecido também, né? Porque como são nômades, né? Você não tem um local de uma, sei lá, um templo, uma igreja, um museu, né? Sim. Que reúne essas informações. Essas informações transitam com eles, né? Olha, existem relatos de que os primeiros ciganos são do tempo da Mesopotâmia. Então uma característica humana ser Sim. cigano ancestral. Enfim, depois isso foi sendo ramificado em famílias, né, na Europa e, enfim, na Índia, no Egito, no Brasil, na América, no mundo todo existem ciganos de famílias ciganas. Mas na Europa é muito estigmatizado o povo cigano. Existe uma Sim. marginalização. No Brasil também tem. Em Portugal tem os romanes. Os romanis, né, acho que seria a vertente mais famosa dos ciganos. Sim. Então, por conta desse preconceito, por conta da cartomancia não ser associada aos ciganos na Europa, então não tem nenhum tipo de ligação. Inclusive, a leitura do baralho cigano europeu, do Le Petit Lenormand, não tem associação com ciganos, não tem associação com entidades, não tem associação com mediunidade. É uma leitura sistêmica, é uma Tá. leitura simbólica. E a prova maior disso é que nós temos contato com símbolos, sempre, através dos nossos sonhos, através de uma interpretação do que acontece no nosso dia a dia. Que eu acho que talvez a questão dos símbolos ela é até anterior à linguagem, né? A linguagem, a fala, a construção de uma língua, Com certeza. né? Os símbolos vieram antes, né? Sim, e isso a gente, como ser humano, a gente nunca abandona e nunca abandonará, né? A gente compra símbolos o tempo todo, todos os dias. Por que que eu gosto, por exemplo, de determinado símbolo de determinado super-herói ou símbolo de determinada banda? Existe um diálogo com o teu inconsciente. Sim. E você reconhece, sem ter nada escrito, uma criança não alfabetizada, ela reconhece alguns signos, né? Que são colocados ali, já faz Justamente. essa leitura, né? Interessante você ter colocado essa palavra, signo, porque existe uma diferença entre signo e símbolo. O signo é um símbolo que já tem uma interpretação pré-determinada. Não há espaço para novas interpretações. Agora, um símbolo é diferente. Um símbolo ele dialoga de forma muito pessoal com a gente. Então, quando, por exemplo, o que é uma árvore para uma pessoa? Sim. O que é uma árvore, enfim, para uma cultura? O que é uma árvore para uma outra cultura? O que é uma serpente para uma cultura? Então, esses símbolos, eles vão se transformando, eles vão dialogando, e isso se estende para os símbolos das cartas, sejam quais cartas forem, seja o baralho cigano, seja o tarô, seja o tarô dos orixás. A linguagem simbólica é o que rege qualquer tipo de mancia. Se é a quiromancia, então a linha da palma da sua mão é um símbolo e vai reger a leitura. Tem a leitura através da íris Da do olho, íris. dos seus sonhos, da sua fisionomia, dos seus traços, tudo isso é símbolo. A gente é difícil, é muito fácil a gente reconhecer um asiático, é muito fácil a gente reconhecer uma pessoa do norte da Europa, um indígena, por conta dessa fisionomia simbólica, né, Do que aquilo já te que traz. o já te traz. E sempre vai trazer também um- uma crença, um senso Sim. comum, né? E aí, enfim, a gente tem a oportunidade de criar preconceitos, ou a gente tem a oportunidade de se abrir para aquilo, né? Para os símbolos enquanto a gente reconhece eles. E aí você pega o baralho e vai estudar essa escola europeia, a Isso. A princípio. princípio,
E quando você começou, você teve em algum momento, embora a tua avó, né, tenha sido ali essa primeira pessoa na tua casa, em algum momento teve aquela coisa, não, tem que prestar um vestibular, tem que estudar, tem que ter uma profissão, tem, sabe assim? Sei. Tá, pega o baralho, mas o seu trabalho vai ser qual, né? Como uma profissão, você falou da regulamentação, que existe a regulamentação para Sim, cartomante, é uma profissão é uma profissão reconhecida. reconhecida. Uma coisa é ser reconhecida em legislação, outra coisa é ser socialmente reconhecida, e depois a gente vai entrar no tema sobre cobrar, né? Certo. Sobre ser um trabalho remunerado, Uhum. né? Mas como que foi isso para você? Vai ser minha profissão ou vou ter uma profissão, vou levar isso em paralelo? Olha, eu tive uma criação nada ortodoxa. Então, apesar da minha avó ser cartomante, o meu pai também era cartomante. Ah, Então, houve uma entendi. coincidência. Então, minha avó materna, Materna. minha mãe foi professora de flamenco há muitos anos, dança até hoje, e ela também abre cartas. Então, meu pai também abre cartas. Então, isso sempre esteve presente. Mas quando eu digo que não foi Não, uma. muito presente, né? Muito presente. Muito presente. O presente sempre foi singelo. Sim. Mas eu sempre tive uma criação onde tudo podia. Ah, quero fazer isso, vai. Ah, eu quero dormir na casa de fulano, vai. Quero passar um mês, vai. Sempre foi muito difícil ouvir não. Por isso que eu digo que foi nada ortodoxa. Então essa liberdade toda me fez chegar no ensino médio e eu me rebelei contra o sistema educacional. Falei, eu vou fugir da escola, isso não é para mim. Vejo a minha avó vivendo de uma forma diferente, no underground, do underground, então eu quero é isso. E aí eu fugi da escola, né? Claro que hoje, há 15 anos depois, eu tenho uma percepção muito diferente. Inclusive, eu, no final do ano, estou ingressando à faculdade, porque, enfim, a vida vai Aham. trazendo outras coisas para a gente. Mas houve essa pressão não por conta da família, mas houve essa pressão por mim até eu decidir que eu não Não ia fazer, queria. não queria. Porque eu também acho que eu perguntei porque há uma pressão em geral, né? Costumeiramente, há uma pressão da família para que você decida o resto da tua vida quando você está ali para os 17, 18 anos. Geralmente, quando você tem a oportunidade de terminar o ensino médio, Uhum. né? E ali, naquele momento, você tem que decidir o que você vai fazer para o resto da tua vida. Na minha época era assim, né? Você vai fazer uma faculdade, que você vai trabalhar com isso, e tua vida vai seguir nesse rumo. E assim, como se não houvesse volta, né? Se você, Sim, você estuda, se forma e vai trabalhar com outra coisa, deu errado, sabe? Tem esse lugar na sociedade. Tinha, agora está mais flexível, talvez. sim. Até por mudar a forma de trabalhar. Hoje a gente tem o home office, enfim, tem outros modelos de performance para a sociedade, né? Mas eu também acho que com 17, 18 anos, você não experimentou nada da vida para você definir o que você vai ser para sempre. Eu acho um Exatamente. absurdo, A assim, a chance gente de você escolher e se arrepender é muito alta. é muito grande. É, E de não se encontrar e ser infeliz, enfim, de mudar a rota. de mudar a rota, né? E de ter medo de mudar a rota, inclusive, né? Exatamente. Olha, como oraculista ou como cartomante, e como facilitador de trabalhos espirituais, eu te digo que a maioria das pessoas que eu atendo, existe uma raiz nessa questão. O caminho que eu estou seguindo, será que é o caminho que eu vou ser Se feliz? a Será pessoa que está é? questionando é porque já não é, né? Mas sempre vai partir desse ponto que você disse, da falta de vivência. O que você já experimentou na vida de fato? Para você ter discernimento do que te serve, do que não te serve, não do que você vai ser feliz, porque Aham. isso também é uma É muito discussão amplo. filosófica, né? Mas do que tem significado para você. De fazer você levantar da cama com um mínimo de propósito todos os dias, né? Exatamente, de você reconhecer no teu dia a dia o que tem significado e o quanto isso te preenche em algum lugar. Talvez não seja o que te dê a maior satisfação, mas você sabe o porquê você está fazendo aquilo, Uhum. né? E isso também é simbólico, né? Os símbolos eles se tornam vivos na nossa vida quando a gente atribui significado Sim. a eles. Então, que símbolo o seu trabalho é para você? Que
Que símbolo a sua relação afetiva é para você? É um símbolo de discórdia? Um símbolo de dor? Ou é um símbolo de companheirismo, de crescimento enquanto pessoa? Eu acho que parte daí. Mas, apesar das coisas estarem mudando numa velocidade muito grande, em algum lugar ainda existe essa pressão. Sim. Essa pressão social do reconhecimento. Talvez os métodos mudem, talvez não seja tão necessário essa crença de ter que fazer uma faculdade, mas o reconhecimento é mútuo, tanto em fazer uma faculdade quanto ser uma pessoa que é bem-sucedida. E assim, eu acho uma pena que a gente viva numa sociedade onde o nosso reconhecimento e a nossa atribuição enquanto ser humano venha só através do nosso trabalho, Uhum. da nossa força de trabalho. O que a gente proporciona com a nossa força de trabalho para a sociedade, nosso reconhecimento vem dali, única e exclusivamente, né? Não Sim. de quem somos enquanto pessoa, talvez. Isso tem um peso menor na hora de nos pontuar enquanto seres desse universo, né? Sim. Olha, uma coisa que contribuiu muito para o meu trabalho foi uma formação em constelação sistêmica. Apesar de eu ter críticas e várias ressalvas à raiz disso, mas contribuiu muito para esse entendimento. E aí eu te digo o seguinte: quando a gente entende que o mais importante é como eu me sinto fazendo as coisas, né? A gente vai questionar esse caminho natural que é, como você disse, eu preciso desenvolver minha capacidade intelectual, porque é através da minha capacidade intelectual que eu vou ter um bom resultado e, por conta disso, ser bem-sucedido financeiramente. Sim. Só que as pessoas muitas vezes não percebem que existem prioridades que vêm antes. Então, geralmente a gente foca na capacidade de produzir e depois na capacidade de uma inteligência emocional, de uma inteligência humana no sentido da espiritualidade, de como eu me sinto espiritualmente, aquela coisa, né? O estado de espírito. Se a gente inverte a lógica, então a gente tem muito mais potência dentro daquilo que a gente vai fazer. Claro, porque a gente também se reconhece enquanto sujeito. Exatamente. Antes da gente se reconhecer enquanto uma força de trabalho. Exatamente. Porque eu acho mais importante, primeiramente, a gente se reconhecer como sujeito, porque daí a gente tem a possibilidade de buscar ferramentas para nos desenvolver enquanto o sujeito trabalhador ali, né? Sim, mas você não teve essa educação, eu não tive essa educação, não existe Estou essa falando educação. De um lugar que não existe. Pois é. Talvez algumas famílias assim como a tua que te proporcionou esse espaço, né? Existe, mas ela ainda não é uma realidade. Não é uma realidade, mas enfim, isso abre margem para outros desafios. Sim, né? sim, não estou falando que é fácil, que Nossa é simples, Senhora, né? Nem que vai resolver a vida de todo mundo. Eu tive crises no sentido de não me reconhecer enquanto pessoa. Tá? Todo mundo tem, de alguma maneira, uma hegemonia no sentido de como enxerga as coisas. E eu reconheço que eu venho de um lugar mais underground, assim, que me desloca um pouco. E foi muito difícil em relação a isso. Né? De me reconhecer enquanto indivíduo. O que eu contribuo para a sociedade? Até encontrar a ideia do cartomante enquanto profissional. Entende? Então tem essa transição que acontece. E aí você falou, são 36 cartas, Isso. Cada um traz um símbolo que você interpreta de forma sistêmica, como você disse. Isso dentro de um viés da escola europeia. Tá. Né? A gente ainda não falou da escola brasileira. Tá. Vai trazer outros elementos. Tá. E aí você começa a trabalhar na escola europeia. Como que foi? Você fez um primeiro atendimento, ligou para os clientes da sua avó, roubou a carteira de clientes da sua avó, passou ali o ponto. Houve um período grande, assim, desde que eu comecei a estudar até fazer meu primeiro atendimento. Tá, porque é esse ponto justamente que eu queria chegar. Porque assim, como que foi isso para você, né? Até você se sentir preparado, porque de alguma forma você interfere na vida do outro. Sem dúvida, existe uma responsabilidade. Então existiu um período onde eu comecei a estudar,
Só que eu sempre tive a mentalidade de que a referência é minha avó. Ela nunca teve estudo. Tá. Ou seja, não existe um conjunto de regras. E aí eu fui entendendo que existem princípios. O primeiro princípio que me fez demorar para atender foi o princípio de que eu entrego aquilo que eu tenho. Eu não entrego aquilo que eu não tenho. Então deixa eu olhar para mim. E aí foi quando eu conheci a medicina da floresta, a ayahuasca, Ayahuasca. que me proporcionou essa jornada interna. Então, a partir do que eu fui desbloqueando, destravando em mim, eu fui oferecendo a possibilidade dentro dos primeiros atendimentos. A forma do atendimento foi a partir de um estudo, porque existe a parte técnica, existe a parte intuitiva também da leitura das cartas. Parte técnica, como você dispõe as cartas, como você monta a narrativa, como você conduz o atendimento, né? E, enfim, depois de um tempo, eu fui para a escola brasileira. Tá. Por quê? Porque eu comecei a entender que eu queria desenvolver algo próprio. Não queria corresponder nem à escola europeia, nem à escola brasileira. Quero desenvolver algo próprio. Então aí eu me aproximei um pouco mais da minha avó e no entendimento de que a escola brasileira te dá a possibilidade de você utilizar do seu desenvolvimento, seja religioso, espiritual, psíquico, como ser humano, e colocar isso nas cartas. Foi aí que eu criei um método que eu chamo de método nômade. Tá. E é interessante colocar primeiro, antes de falar do método nômade, que essa coisa dos ciganos é muito importante a gente dizer o quanto existe a apropriação cultural desse povo. Eu não me coloco como um cigano porque eu não sou um cigano, mas muitos cartomantes se colocam como ciganos sem ser ciganos. E existe um risco nisso, é delicado isso. Assim como a ayahuasca, que é uma ferramenta milenar, uma ciência ancestral indígena, nativa americana, e muitas pessoas se colocam como xamã. Eu não digo que é errado, mas eu questiono. Peraí, vamos entender um pouco mais isso. Porque a gente tem um momento delicado de indígenas que estão lutando Sim. por um reconhecimento. Inclusive o povo cigano também luta por esse reconhecimento. Porque quando a gente, dos povos originários, dos indígenas, eles lutam por terra, mas não só, eles lutam pelo direito Pelo de direito manter a sua cultura, de existir de existir. E os povos ciganos também, também. né? É pela Também. cultura. O território é o primeiro território é a sua cultura, sua língua, suas crenças, é um conjunto de coisas que não são palpáveis, Exato. né? Como uma demarcação. Uma demarcação não garante a existência. Nenhuma. É importante, vamos demarcar as terras. Claro. Porém, não garante a existência dos Sim. povos, né? É necessário a consciência para você reconhecer o quanto esse povo ou esses povos são fundamentais para a nossa terra, para nossa, para nós enquanto ser humano, Sim. né, enquanto planeta. Enfim, e os ciganos também preservar a sua cultura é fundamental. Então, em relação ao baralho, como não é uma ferramenta que nasceu dentro desse povo, que faz parte dessa cultura, ela foi agregada, né, apesar de a gente ter histórias de origens, né, de que a Mademoiselle Lenormand deu para os ciganos esse baralho, criou. Não. Existem documentos que provam, né, essa origem que eu coloquei, que nasceu na Alemanha e Não tudo é uma mais. origem deduzida. Tinha um cara lá pensando em marketing, que Isso. comprou os direitos. A gente está falando de comprar direitos lá em 1800 Em e pouco. 1805, 1810. Então, É. é algo concreto, Sim. não é uma interpretação. Agora, quando a gente fala da medicina da floresta, a ayahuasca, é uma outra conversa. Porque é sim uma medicina que faz parte, né, da origem dos povos originários, faz parte da origem dos indígenas, em que em algum momento foi aberta ao homem branco. Sim. E a medicina, ela tem uma característica universal de acolher a todo ser humano. Ela acolhe, não à toa ela é chamada de mãe, madrecita, né, nos povos da América do Sul. Infelizmente existem, assim como existe no baralho, pessoas que fazem um mau uso. Mas isso em tudo. Né? Teve casos aqui nessa cidade, acho que até antes de você chegar, que tinha alguém que tinha um sítio e virou point turístico, assim, da galera aí, de ser uma rave, assim, pro chá.
tanto nessa ideia de virar um Um entretenimento, entretenimento, isso, né? perfeito. Que já existe uma falta de respeito grande em relação a isso, porque existe um propósito, ela cumpre uma função, até uma questão de apropriação cultural, né? Uma questão de você se colocar num lugar que não é o seu lugar, né? Mas existe também a possibilidade, enquanto não nativo, você utilizar como uma ferramenta. Sim. E aí eu coloco o termo, né, de dentro para fora. Quer dizer, na medida em que eu me ajudo a partir dessa aliada, né, e aí a gente tem uma vivência, tanto eu como as pessoas que trabalham comigo, de buscar a vivência com os nativos para entender o nosso papel e até onde a gente pode ir com essa ferramenta, né? Perfeito. E aí, a partir disso, oferecer uma possibilidade de autoconhecimento. A convergência das duas coisas é que é muito interessante, porque existe o termo oráculo, que cabe para a medicina, que cabe para o baralho. E oráculo vem do latim oraculum, que significa orar, a comunicação. Então, na medida em que eu vou expandindo a minha compreensão de comunicação, ou seja, os símbolos são comunicações não verbais e que alcançam um estado de entendimento muito para além de uma comunicação verbal. A medicina o que faz comigo? Me traz símbolos do meu inconsciente para que eu interprete e tenha um entendimento. O baralho traz símbolos pré-determinados que, dependendo da combinação, vai trazer um entendimento diferente também. Então eu acabei unificando as coisas. E o método Nômade nasceu disso. E se preparou para que essa leitura seja o mais ampla possível, que você tenha Isso. mais ferramentas para fazer essa leitura do que ficar fechado no entendimento como se um símbolo fosse um signo. Exatamente. E aí a gente vai cair naquela ideia da cultura, né? A cultura que se forma. Então hoje, 90% das pessoas que procuram uma leitura de baralho cigano é para saber sobre relacionamento afetivo. Porque em algum Ah lá, lugar... Rafael. Porque você vê um monte de plaquinha nos postes, traga uma pessoa Isso. amada, né? A Amarração, amarração. isso. Porque foi isso, é isso que está no imaginário popular, né? Exatamente. Aquele cartazinho no poste, ligue, aí a mãe Joana, a mãe Maria, o pai José, a galera que se intitula cartomante, enfim, Uhum. fazendo esse serviço para quem ligar e pagar, enfim, né? Traga o Sim. seu amor de volta. Então, Amor próprio, gente, amor próprio. Vamos lá. veja bem, existe um fundamento no sentido de que esse sempre foi um grande dilema das pessoas, desde que o amor é entendido como amor, né? O amor romântico nasceu, porque em algum momento não era assim. Isso foi criado, o amor romântico. E os dilemas surgem, a maioria das pessoas sofre, a maioria das pessoas querem a alma gêmea que vai fazer ela feliz. Então aí surge uma ferramenta que ocupa um lugar de que vai trazer as respostas em relação a isso. Porque esse amor romântico trouxe grandes estragos para a sociedade Não, e para as até pessoas, hoje, né? até hoje, né? Inclusive com relação a esse amor romântico que traz a posse da Exatamente. pessoa amada, né? Não é só romance, é a posse, a propriedade. É um conjunto de crenças que não tem como dar certo. Né? A verdade é essa. Não está dando certo, gente. Não é que não tem como dar certo. Não está dando certo. Não está rolando. Não está rolando. E aí a gente tem estatísticas que provam isso. No Brasil, 78% dos casais que se formam, seja namorando, um compromisso sério, seja um casamento, se separam nos 5 primeiros anos. Daí você fala, mas é o Brasil e tudo aquilo. Tá. Então a gente tem países de primeiro mundo, que a educação é outra, que a estrutura é A outra. cultura é outra. Os números são muito parecidos. Porque o fato, Tainá, é que nunca aquilo que você projeta que o outro vai te dar, ele de fato vai te dar. A gente cobra algo do outro que o outro não tem para dar para a gente. E isso foi uma construção. E aí, o que eu quero? Eu quero saber das cartas, se vai dar certo, se eu vou ser feliz. Né? E a verdade é que a maioria das vezes a gente precisa construir um caminho para a pessoa entender que ninguém faz o outro feliz.
Você precisa ser feliz. Aham. E o outro precisa ser feliz por si só, para caminharem juntos, para ter não uma dependência, mas um companheirismo. Existe uma educação que as cartas podem proporcionar nesse sentido. Mas também tem um lugar que, quando você dá essa fala, me vem imediatamente a questão das pessoas buscarem as ferramentas para validarem as coisas que elas querem ouvir. As pessoas também elas têm que estar dispostas e preparadas para encontrar um outro caminho. Porque quando você Claro, pede ai, não, quero uma luz para me levar para tal claro. lugar. Mas Vamos falar dessa luz. Tá, de repente não vai apontar para o lugar que você quer. sim, mas aí você colocou um ponto central, assim, o que é muito importante. Quer dizer, quando, quando eu ofereço uma leitura, ou quando alguém me pede uma leitura, o que eu estou oferecendo de fato para a pessoa? Uma adivinhação do futuro? Não é assim que eu acredito que o potencial do baralho trabalha. Muitos cartomantes muitas vezes trabalham dessa forma e está tudo bem. Quando a gente fala em adivinhação, é o que vai acontecer amanhã com o meu trabalho, o que vai acontecer dentro da minha relação. E é possível ver isso através das tendências. Imagina o seguinte: eu disponho as cartas e é como se fosse uma fotografia da tua vida. Então eu consigo analisar o que você planta hoje por tendência o que você vai colher amanhã. Simples assim. Não é uma adivinhação absoluta, uma Tá. previsão absoluta. Porque São também tem tendências. a pessoa que depois que abre a carta, ela faz escolhas diferentes, Exatamente. né? Olha, essa escolha aqui tende a te levar para este lugar, né? Mas é justamente esse ponto. Porque a função, então, é fazer com que você tenha maior lucidez e clareza para tomar as melhores decisões. Então, uma abertura de cartas é uma possibilidade de abertura dos seus caminhos pessoais, do seu crescimento enquanto ser humano. E possibilidades que não estavam colocadas, Você não que via, você não via. porque a gente tem dificuldade em Claro, perceber. claro. A gente tem uma ideia sobre a gente mesmo limitada. Sim. Então, quando a gente consegue dispor isso em símbolo, a gente expande essa De ter percepção. uma visão panorâmica, uma visão holística de Exatamente. quem a gente é e das decisões que a gente toma e o que está posto pra gente, né? E real, né? Não é aquilo, como você disse, que eu quero ver. E aí tem o desafio do profissional cartomante. As É. pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Porque se você não dá aquilo, você é ruim. Não, Errou, não tá errou. certo. Tá errado, tá errado. Mas aí a gente tem os recursos para que, né, você consiga conduzir a pessoa de uma maneira que fique mais claro possível para ela. E aí vem a responsabilidade de quem está recebendo a leitura. Faz parte da sua responsabilidade assimilar, ouvir, guardar, né? Ter um entendimento. É claro que eu não posso fazer isso por você. A minha Uhum. responsabilidade é ser o respeitoso possível, é te acolher, porque a gente recebe muitas pessoas com uma fragilidade Sim. emocional. Porque são quando as pessoas buscam as orientações ou as religiões, essas outras ferramentas, né? Desde constelação sistêmica, desde uma benzedeira, é, Uhum. um culto, seja lá qual for, a gente busca essa ligação quando a gente, em geral, quando a gente está em situações mais complicadas da vida do que quando está tudo bem. Com certeza. Nunca é um lugar, eu tô ótima aqui, não vim aqui só te dar oi, abrir E ver aqui. e dar uma olhadinha aqui, né? Mas isso também faz parte de uma falta de um processo de autoconhecimento mesmo. Né? Porque, veja, quando a gente se dispõe, né, a inverter essa pirâmide, né, e entender que eu preciso de outros tipos de inteligência enquanto ser humano, inteligência emocional, inteligência cognitiva, para me interpretar, para encontrar os meus significados, eu vou entender a importância das coisas, vou entender a importância de uma leitura, vou entender a importância de eu ter uma experiência artística muitas vezes. Isso é muito interessante porque a arte em si, ela se comunica com a gente num lugar muito profundo, num lugar que as palavras nunca vão chegar, que o pensamento nunca vai chegar. E onde o abstrato se faz realizável, né? Tudo aquilo que Exato. você tem dentro de você, que você não consegue verbalizar, que não tem nome, muitas vezes as coisas que a gente sente não tem nome. Né? Ou a Exatamente. gente não acolhe também, porque a gente aprende que há sentimentos bons e há sentimentos ruins, então os ruins a gente não pode acolher, então fica ali num lugar.
Sim, o obscuro ali, né? Que a gente não pode olhar para aquilo e a gente tem que conversar também com essas coisas, né? E a exatamente. arte, ela consegue catalisar muita coisa, né? Catalisar muito, desde as artes plásticas até a Todas, música, até a todas, dança, tudo. né? E aí eu entendo e interpreto a cartomancia como uma arte. A arte de revelar para você o que está dentro de você e você ainda não viu. Né? Mas aí eu parto daquele princípio que eu disse. Eu entrego aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, aqui aí tem uma provocação que eu sempre faço. Se a maioria das pessoas busca a cartomancia por conta de relacionamento afetivo, né, e não tem o que fazer, a pessoa vai vir por conta disso, beleza. O cartomante, ele tem uma relação afetiva péssima. Péssima. Que tipo de conselho ele vai dar? Que tipo de orientação ele vai dar? Sim. Ele vai entregar o quê? E isso serve pro terapeuta, pro líder Exatamente. religioso. Eu acho que para todos esses profissionais que têm essa responsabilidade com o outro, né, neste Sim. ambiente. Mas isso abre uma coisa muito importante, quer dizer, para quem é o baralho? Primeiro é para o cartomante. Primeiro, se eu não tenho o baralho como um aliado, não vou conseguir ajudar as pessoas. Para quem é a ayahuasca, né, enquanto facilitador falando, Aham. é para mim. Se eu não utilizo dela como aliada para que eu cresça enquanto pessoa, como é que eu vou oferecer isso para as pessoas? Não vou. E aí eu vejo como isso é o centro de questões como você colocou, né? Correr o risco de se tornar um entretenimento, correr o risco de acontecer coisas que, infelizmente, já aconteceram. A gente tem um caso famosíssimo do cartunista Glauco, Sim, sim. né? E muitos lugares com pessoas despreparadas, né? Correndo esses riscos que acabam manchando a imagem, e aí vai para a mídia hegemônica e Claro, vira tudo porque é uma o que coisa só. aparece, né? Eu acho que eu nunca vi em mídia aberta nada muito respeitoso Uhum. com relação ao ayahuasca. Eu lembro que uma vez no Pânico, a Sabrina foi Eu tomar. lembro isso. E assim, eu achei tão desnecessário aquilo, Uhum. eu achei tão sem propósito, inclusive de quem recebeu também, eu acho que não tinha. Pois é. Bom, aí é uma outra questão, né? Mas assim, eu não achei que favoreceu De e forma foi alguma. respeitoso, Uhum. né? Com quem faz uso sério, enquanto tratamento, enquanto medicina, né? Enfim. E a gente tem, enfim, mas hoje a gente tem muitos pesquisadores acadêmicos, a gente tem a ciência muito interessada nos psicodélicos, e a ayahuasca é um psicodélico, Sim. né, por conta já do reconhecimento dos resultados positivos. Casos de depressão, dependência química, alcoolismo, não só, né? Mas o quanto isso é produtivo para as pessoas como um todo. Sim. Claro, eu acredito que não seja para todo mundo, e não acredito que seja o único caminho também. Né? Assim como o baralho, eu entendo que tem pessoas que não têm receptividade e está tudo bem também. Né? Eu acho que a gente corre o risco de dogmatizar as coisas quando a gente levanta a bandeira de que aquilo é o Vai certo. resolver a vida, né? Né? Eu também acho. Eu lembro que eu tive. Imagina, eu tomei mais de 10 anos, remédio tarja preta, tratamento médico, enfim. E aí não quis mais tomar de jeito nenhum. Achei um psiquiatra super ótimo na época, que cuidou de mim com vitamina, suplemento, enfim. Deu conta naquele momento. E aí eu tive outra crise de depressão grave também. E aí foi quando alguém me apresentou a ayahuasca. E eu não queria, tinha um preconceito, não achava, ah, não, vou sair do corpo. Imagina, eu que nunca fumei um baseado na minha vida, né? Sabe assim, ai, não quero ficar louca, porque era isso que eu tinha enquanto um conhecimento ali comum, Sim, né? Porque eu nunca fui pesquisar, saber o que era, nunca me aprofundei no tema. E aí foi o que realmente foi um ponto de mudança para mim, consagrar, né? isso é muito Enfim. interessante. Mas foi para mim. Sim, Eu, sim. Tainã, naquele momento da minha vida, aquilo teve uma importância grande, mas assim, até a pessoa, né, que foi o facilitador, assim, eu conheço há 20 anos, nunca soube. Uhum, Nunca soube, uhum. né? Então foi um divisor, assim, para mim, sabe? E assim, essa questão de buscar ferramentas mesmo, né? Também tenho todos os meus, as minhas questões com o fundador da constelação, né? O Bert Hellinger, né? Várias, e problemas seríssimos com consteladores.
Que que, acabam indo, né? que Por essa. atuam de forma assim que deviam ser presos, assim, porque é muito Sim, irresponsável. concordo plenamente. Mas também reconheço que esse olhar sistêmico para as coisas é importante, assim, que tem um Uhum. trabalho ali que é importante, que transforma a vida de pessoas, porque Sim, coloca ela num outro lugar da experiência de estar vivo e de se relacionar, né? com certeza. Então, eu acho que buscar ferramentas é sempre importante, independentemente da tua fé, inclusive, né? Claro. Eu sempre brinco que às vezes tem um abismo gigante entre a espiritualidade E e a a religião? religião, né? Falei para você que conheço pessoas muito religiosas que são pouquíssimo espiritualizadas, né? Sim, Então, assim, e pessoas que não têm religião que são muito espiritualizadas, então tem, né? claro. São caminhos muito diferentes, né? Que a pessoa acha, ah, não, só é espiritual quem tem uma religião. Não, Então, né? falta esse discernimento, essa lucidez, e eu acho que aí, como a gente estava falando antes da gente começar, a filosofia cumpre um papel muito importante nisso, porque ela traz uma condução para a gente entender as coisas não de forma religiosa e também não de forma cética completamente, né, através do questionamento. Sim. Sempre pautei o meu trabalho através do questionamento, né, e aí a gente tem uma interpretação que é assim: o que é espiritualidade de forma dogmatizada ou fundamentalista? A gente vai partir da ideia de que a verdade foi revelada e você precisa se enquadrar naquela verdade, senão você não vai ser escolhido. Sim. E a gente tem o contraponto disso, que é a espiritualidade filosófica, que parte da ideia de que a verdade sempre estará para ser revelada. E aí a gente tem também a interpretação do método nômade. Por que nômade? Porque nômade é aquele que não tem morada fixa. Ou seja, eu não tenho uma verdade absoluta. Hoje isso faz sentido para mim, amanhã não. Há um tempo atrás eu não tomava álcool, porque não fazia sentido para mim. Hoje eu não tenho problema em tomar álcool. Porque o álcool também, dentro das experiências religiosas, ele é bastante controverso, Controverso. Uhum. né? Ontem mesmo esteve aqui o Max Vinícius, estava até comentando com você, que ele é terapeuta canábico, ele Uhum. tratou o câncer dele com o uso medicinal da cannabis. Ele é da Assembleia de Deus e ele não bebe. Uhum. Não bebe. Ele falou, não, já bebi e tal, mas não é para mim, eu sou da Assembleia. E aí vem aquele lugar da sociedade, né? Onde a cannabis está proibida, inclusive com uma grande dificuldade de acesso para o uso medicinal. A Sim, cannabis está encarcerando o povo preto, sim. periférico, né? Quem tem acesso é quem tem grana, quem é branco, quem está em outro lugar da sociedade. Então a gente entrou um pouco nessa discussão também, mas tem a discussão moral que Sim. a igreja traz, né? Os templos, enfim. E que está embutido no nosso sistema inconsciente desde muito tempo, Sim, enquanto o país colonizado que somos. sim. Né? Isso que é o grande problema, porque aí a gente vai ter as determinações fundamentalistas do que serve, e que não serve, O que pode, o que não pode, e a pode, o que não quem pode. serve. Porque eu acho que o mais importante da nossa Exatamente. sociedade é a quem A serve. quem serve, sim. Que é de uma maneira velada esse sistema de casta, Sim, né? Por sim. mais duro que seja dizer isso, é a Temos, temos, realidade. temos. É a realidade, não tem como. E aí que vem o papel do processo de autoconhecimento. Para mim, assim, o que é fundamental é você se reconhecer enquanto ser humano e, por consequência, ter empatia enquanto outro ser humano. Porque a gente tem várias vertentes religiosas que, dentro desse fundamento, não cumprem esse requisito básico. Né? Não interessa o que você acredita, você é um ser humano enquanto eu. Sim. E eu acho que isso basta para a gente ter uma troca, para a gente ter um enriquecimento enquanto pessoas. O Max falou ontem, gente, Cristo veio e só ensinou uma coisa, que é o amor. É uma coisa, que é amar a Deus e amar o próximo. É Uhum. sobre amor. A Bíblia inteira É é sobre isso, isso. você tem que salvar isso. E você vê,
Não interessa se eu, se você ou se outras pessoas acreditam ou não na Bíblia. Sim, sim. Você não tem como discordar disso. Não, não tem. Porque isso é empatia humana. Então, mas olha só, você vai para um caminho completamente oposto disso em nome da religião, né? Uhum. Tivemos as cruzadas, tivemos, né, tantos momentos, e hoje em dia também, né, tantos momentos que dividem a sociedade, não Exatamente. só em castas, né, não só a ordem econômica e racial, mas a ordem religiosa hoje separa pessoas. A Palestina sendo bombardeada, né? A Síria, tem todas essas questões também de cunho religioso, né? Sim, Acontecendo. E no Brasil acontece também, só que de outra claro. forma e diariamente, né? Eventualmente tem uma bomba explodindo ali dentro de um terreiro, enfim, né? Não, e o pior é que em outros lugares que isso é mais explícito, isso está na cara, Sim, né? Como você comentou, Palestina, Israel, né? Enfim, outras situações. Mas no Brasil, há quem diga que não exista isso, né? Porque existe essa coisa velada, sim. né? E Que a não existe coisa. racismo, que não ah, existe intolerância, e a né? gente vive sob um estado laico e você vai em toda a repartição pública, tem um crucifixo. Pois é. Então, assim, é E laico aí, para quem? e você, como você citou no começo, a cartomante que acabou não tendo permissão de fazer o seu trabalho. Em Sim, nome do quê? em nome do quê? Né? Do Estado laico que não foi. Estado laica, né? Que estica, vai esticando para onde interessa. Exatamente. Viu? Queria muito que você, para você que está na rádio, agora é o momento que chegou, que você vai ter que ir para o YouTube. Fica na rádio, deixa eu terminar esse programa. Só vai imaginando aqui o que a gente vai conversar. Mas para você que está no YouTube, vou pedir para o Heron aqui abrir as cartas para a gente ver os desenhinhos. Vamos lá. Forma desrespeitosa de dizer, né? Os desenhos. Mas eu tô tudo bem. curiosa para ver. Eu tô curiosa para ver as Tá. cartas. Você quer que eu abra para você ou Meu não? Deus, que coisa explícita! Vou me expor aqui. Tá, mas assim, ó, pode ser. Mas qualquer coisa você mente. Eu tô super aberta a mentiras, me engana. Por Fica favor. tranquilo. Então, tá. Vamos lá. Deixa eu Meu vir Deus, mais eu para suei cá. o bigode agora, gente. Então, Vem mais para cá, tá tudo acelera. bem? Então vamos lá. Tira. Pronto. Quer ficar mais pertinho de você? Não, aqui tá bom. Tá. Para deixar claro, não existe uma regra, uma forma certa e uma errada de abrir as cartas. Cada um vai encontrar o seu método, cada um vai encontrar a forma que mais lhe convém para trazer um significado simbólico, para contribuir para você, para o seu momento, para a sua vida. Então eu te peço aqui para você colocar só o seu nome, coloca as duas mãos de seu nome, Assim, qualquer ordem? qualquer ordem. Fala em voz alta meu nome? Pode dizer em voz alta. Tainã. Branco. Muito bem. Agora você pode cortar uma vez. E aqui você pode escolher 5 cartas. Pessoa pegando tudo distribuído as cartas, achando que vai se dar melhor, né? Bem variável, sabe? Aqui eu vou utilizar um método de 5 cartas, uma leitura de 5 cartas, para trazer uma orientação das cartas a nível simbólico para Tá. você. Então aqui nós temos a primeira carta aqui em cima. Ela representa um pano de fundo desse momento. Então temos a carta do livro. E a carta do baralho cigano, ela tem 3 principais elementos. O símbolo central, aqui temos o livro. Aqui temos um conjunto de naipes, um número e um naipe, né? E aqui a gente tem um número que corresponde às casas lá do jogo da esperança. Então a carta do livro é 26. E a gente começa por aqui, nesse sistema de abertura. Tá. Essa carta, Só pode uma falar. pergunta. Tem várias formas de você abrir. Você falou abrir aqui Isso. com 5 cartas, mas tem. Isso. Posso abrir 3 cartas, Tá. 7 cartas. Aí eu tenho aberturas da escola europeia, como a mesa real, Tá. a cruz celta, né? Tá. Eu desenvolvi vários métodos próprios de leitura. E a gente tá aqui no método nômade. Método nômade. Ai, gente, que legal.
Essa carta do livro, o que eu digo para você? E aí explicando, né? A parte técnica é como eu abro as cartas. Essa carta ela pode representar várias coisas. E é aqui que eu uso da minha intuição para trazer o que mais essa carta está me dizendo para comunicar para você. Então, aqui um livro pode representar um diário. Esse diário pode representar a tua história. Então, você está num momento de você se fortalecer e de você ter um marco. Está chegando um momento de um marco dentro da tua história. Então, você vem numa preparação, você vem num plantio e você vai colher o que você vem plantando de forma muito positiva. Então, com o pano de fundo do jogo, é isso que eu vejo através dessa carta. E quero deixar claro para vocês que é um livro fechado. Desculpa, eu preciso do alívio cômico. Tá bom. Porque eu tô um pouco tensa agora com essa resposta, Fica Heron. tensa, não. Porque isso aqui vai te proporcionar um crescimento enquanto pessoa mesmo. Na parte da esquerda, dentro desse sistema, nós temos o desafio do que essa carta está correspondendo. E olha que interessante, temos duas cartas Com mulheres. com mulher. É a mesma carta. Dentro do meu modelo de baralho, vem duas opções de mulheres, duas opções de homens, e eu deixo, né? E eu abro e vejo o que sai. A que saiu uma mulher mais jovem e a que saiu uma mulher mais madura, com outra vestimenta, com outra postura. Qual é o desafio? Enquanto essa mulher mais jovem, que é a mulher que gosta das coisas, que aproveita, que tem essa disposição em viver, em sentir, dentro de você, tanto essa como existe essa aqui também, que é a mulher mais pensativa, que é a mulher que tem já uma maturidade a partir das experiências que teve. A questão é, em qual momento essa mulher está regendo? Em qual momento é essa mulher que está regendo? Esse discernimento é muito importante e entra dentro do desafio desse momento para você. É como se tivesse duas Tainãs. São aspectos seus, aspectos meus da Tainã. Que tem atuação simultânea. Isso. E que muitas Em vezes momentos... que essa mulher é necessário estar agindo, essa aparece. Tá. Quando essa é necessário estar agindo, essa aparece. Então, quanto mais você conseguir colocar as coisas no lugar, mais fluido é. Aqui temos a parte positiva dentro do que temos como pano de fundo. Essa aqui seria a parte negativa. Não, seriam os desafios. Os desafios. Não temos não temos partes negativas. Não temos partes negativas aqui. É aqui só ver seria desafio. A consequência positiva, tá? Por que não tem... Aqui é importante falar, por que não tem parte negativa? Porque tudo que a gente acredita ser problema, por trás do problema sempre tem a possibilidade de um crescimento. Quando eu falo que tem um problema, quando eu falo que tem algo negativo, eu já tenho já atribui um peso naquilo. Para ter um peso, para ter um vitimismo, para ter... Não, se eu tenho um desafio, isso vai me ensinar algo. Isso vai fazer com que eu cresça de alguma maneira. Então é o desafio e a parte positiva, o resultado. Carta do Jardim, número 20, e a carta do Urso, número 15. O que essas duas cartas juntas dizem? Você está num processo de construção. Por que eu digo isso? Porque um jardim não se faz da noite para o dia. Um jardim você constrói, planta, constrói a fonte, coloca água. E está chegando o momento de você reconhecer o que foi construído já. A carta do urso, junto com a carta do jardim, representa, em algum nível, o empoderamento desse processo. Quando a gente reconhece que construiu algo de valor, a gente se empodera a partir disso. Quando a gente reconhece o que a gente materializou, quando eu falo materialização, não é em questão financeira. Sim. Relações, construções daquilo que você acredita. Isso é aquele leque, patrimônio, né? Intangível. Isso, pode ser tangível ou intangível. Intangível. E quando você reconhece, você, como urso, se torna a autoridade para si própria. Autoridade, diferente de autoritarismo, que é a imposição da autoridade. Sim. Quando eu me reconheço enquanto autoridade, então eu não tenho mais medo. Eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Então, para sintetizar, o momento da construção da tua história é um momento muito importante. Aqui o desafio, ter o discernimento
de qual aspecto toma a frente e como consequência positiva, essa construção que você tem vai te trazer um grande empoderamento. Cancela a terapia essa semana, gente. Tô aqui, ó, tranquilona agora. E aí, dentro de uma consulta, a gente faz uma primeira abertura, isso vai gerar Sim. dúvidas, e aí a gente vai abrindo Vai... outras coisas. Tudo bem aí, Rafa? Você tem 2 por um casamento só, Rafael. Veja bem. E isso você, durante quanto tempo dura? Tem um tempo de duração da consulta? Eu quero falar agora especificamente da consulta para quem está nos ouvindo ou nos Certo. assistindo e quer ser atendido por você, quer conhecer o baralho nômade. Como que funciona isso? Tá. Tem gente que você fala assim, não tem horário. Não tem horário para você. Tem? Já aconteceu de você recusar cliente por Não, sentir que não iria contribuir, ou não, enfim. nunca aconteceu isso. Não? Quando a pessoa desperta a vontade, o interesse ou a necessidade, eu nunca recusei, porque eu sempre acredito no baralho como aliado e que vai trazer uma informação que pode ser positiva para aquela pessoa. Se ela vai acolher, aceitar, fazer, não fazer, é responsabilidade de quem está recebendo. Mas o meu papel é sempre oferecer. Então, como funciona as leituras? Antes de falar disso, né, tem cartomantes que recusam. Tá. Tem cartomantes que falam, o baralho está fechado aqui para você. Eu não acredito nisso, verdadeiramente. Né? E não entendo ainda o porquê que isso acontece. Que um baralho Mas fica o baralho se fechado. fecha. Mas Isso. será que tem a ver, só uma curiosidade, Aham. será que tem a ver com aquelas pessoas que também é, é, atendem especialmente pelo lado mediúnico, sem tanto Isso, pensar na técnica e de repente a exatamente. pessoa ali na mediunidade dela, nas ferramentas que ela dispõe, ela não tem De repente a como. entidade Sim, fala. Pode ser, exatamente. Quando acontece isso, geralmente parte dessa linha de pensamento. tá. Como eu não tenho método nenhum nem outro, né, das escolas principais, juntei as coisas que eu aprendi que faz sentido para mim isso não faz sentido. Né? Eu abro independente da situação da pessoa. Agora, tem alguns assuntos que eu não vou falar. Por exemplo, eu quero saber quando eu vou morrer. O urso. O urso falou. Isso não tem o menor cabimento de ser dito. Para que você quer saber isso? Mas isso sai na carta, assim, tipo. Isso é apresentado, por exemplo. Tainá, não era um jardim, era só um cemitério aqui. A gente tá falando que de repente, né? Vai que, né? Alívio cômico. Mas assim, isso fica claro para você nas cartas que a pessoa tem um tempo limitado de existência física aqui? Isso só sai quando é algo muito específico. Por exemplo, meu pai está internado, está com uma doença X e a situação dele é complicadíssima. Você pode ver como vai ficar para mim? Muitas vezes sai. Tá. E só que quando sai, eu não vou dizer para você, ele vai fazer a passagem. Não. Sempre as cartas vão trazer um direcionamento. E aí, lá vai. O mais importante não é a previsão, é o É o direcionamento. direcionamento. Então, eu vejo, vamos supor, nesse caso, dentro desse exemplo, que foi um exemplo que aconteceu. Né? Saiu para mim o homem, o caixão, porque temos a carta do caixão, saiu a carta dos lírios. Veja, na Europa, na época, os lírios eram as flores que As se flores, entregava sim. para quem falecia. Então, estava muito na cara. Só que além dessas 3 cartas, saía também a carta dos caminhos. Agora não me lembro mais que cartas saíram. Então, o que eu disse para a pessoa? Olha, se isso acontecer, porque é uma grande possibilidade e você sabe disso, então existe a possibilidade de você passar por esse período que vai ser difícil, sim, mas outras coisas vão se abrir, você vai ter que tomar outras responsabilidades. Então vem a parte da orientação com mais ênfase, Tá. entende? Então o que eu não digo é, vai morrer sim. O que eu estou contribuindo com a pessoa? Nada. Nada. Né? Mas voltando para os atendimentos, eu tenho algumas formas de atendimento.
Essa abertura que eu fiz para você é uma abertura bem simples, com menos cartas, que eu faço geralmente no meio de um atendimento. O atendimento nômade tem 1 hora de duração. Aham. Eu faço uma abertura geral, depois eu respondo as perguntas que você quiser e por último eu tenho um fechamento, uma orientação final. Além disso, eu atendo pessoas com 3 perguntas só, né? E aí tem um valor para cada pergunta. Se ela quiser fazer mais perguntas, é um valor avulso. E eu tenho uma leitura mais completa, que é a leitura anual, onde eu disponho 12 cartas para fazer previsões sobre os 12 meses. Uma leitura do seu corpo espiritual, mental, emocional e mental, né, regido pelos 4 elementos. E a gente vai Vai abrindo vai e. abrindo. Essa leitura Tá. mais completa, né? Dura mais ou menos 1 hora e meia essa. Que legal. Aí você consegue dar esses caminhos, essas tendências ao longo do ano daquela Isso. pessoa. As tendências, as orientações, os cuidados, o que você precisa fortalecer em você. E aí é legal também que dá para ter, a pessoa pode retornar no meio do ano, por exemplo, Pode, porque claro. de acordo com as tendências com as tendências e com os caminhos que se mostram, ela pode tomar decisões que Isso. daí as cartas seguintes podem apresentar uma outra disposição, talvez. Com Ou certeza, isso outros. geralmente acontece, né? Eu atendi uma moça em janeiro, por exemplo, e essa semana ela me procurou de novo. Eu disse para ela assim, olha, julho, eu vejo aqui que se você não cuidar, né, por exemplo, se você não quiser ter filhos, se cuida. Porque se você deslizar, provavelmente você fica grávida. E foi o que aconteceu, ela ficou grávida. Eu estava feliz por isso, né? E aí ela veio, disse, olha, aconteceu mesmo. E aí a gente fez uma outra abertura em relação a isso também, né? Tá. Tipo, E aí já mostra um outro panorama, novos novos caminhos. Então. caminhos, né? Numa outra condição, né? Porque a mulher passa a estar em outra Aham. condição, muitas coisas vão mudar. Qual o direcionamento que as cartas estão dizendo para ela lidar melhor com a situação? Sempre, Tainan, as cartas vão conduzir para o seu crescimento pessoal. E eu digo isso porque, infelizmente, tem cartomantes que trabalham assim de forma péssima, né? E vão dizer, olha, tá com um problema X, precisa fazer uma amarração, precisa fazer um trabalho para isso, precisa fazer. Gente, para de amarrar as coisas. Que coisa, Não, gente. Não amarra nada. não, Deixa aí. não Quem fica funciona assim. amarrado é Ou você. ainda diz, ó, tá tudo muito ruim mesmo, aí se vira. Se vira. Não é para isso. Se é um aliado, todo aliado ele vai te conduzir para um resultado. Senão não tem sentido ter o aliado. Deixa eu fazer uma pergunta estética. Vamos lá. Este baralho, os desenhos são sempre os mesmos, as figuras. Ou a Sim, mulherzinha muda, sim. Então a assim. gente tem um monte de modelos diferentes. Porque uma coisa que eu notei, pode pegar? Pode pegar, pode virar, pode ficar à vontade. Isso aqui é hebraico do lado, Isso o é que árabe, árabe. porque, Ah, por conta tá. da origem desse baralho. Ah, entendi. Então o que acontece? Esse baralho ele foi desenvolvido esteticamente por Dá uma pra pegar aí, cartomante, Rafa? Porque ele é lindo, ele é bem por uma bonito. cartomante egípcia. Tá, Então é por isso que tem um número árabe do Tá. lado, a gente tem a moldura. Essa é a raposa. A raposa que aparece aí é um outro aspecto muito legal, é que as cartas, como aliadas, o que acontece? Eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, uma reunião de negócios, ou eu preciso ter um bom desempenho dentro de um diálogo. Eu pego essa carta da raposa aqui, digo assim, raposa, vai comigo, me traz o seu aspecto, sua astúcia, para que eu consiga um bom desempenho nessa conversa. Coloco aqui e vou. Você pode andar com a carta, assim? Uma pessoa, um civil, pode ter um baralho? Isso a partir do método nômade, né? Tá. Então, Porque você dá curso, você isso. ensina. Porque, assim, pelo que você está me falando agora, assim, desde o início do nosso papo, é como se, sem parecer ofensivo, óbvio, qualquer pessoa pudesse aprender o seu Sim. método, Uhum. a sua técnica. Certo. E aí, isso é falso ou verdadeiro? Isso é verdadeiro. Tá. Qualquer ser humano pode. O que acontece? Você precisa ter
as condições para isso. Tá, Quais são tá. as condições? Você precisa ter o coração aberto, vontade de aprender, você vai aprender. E você precisa estar desenvolvendo as suas próprias ferramentas enquanto um ser No humano, que é o que a gente curso, estava falando aqui até isso. agora, né? Eu sou professor de baralho cigano a partir do método Nômade há 6 anos já. Ah, Tenho tá. cursos presenciais e online também, né? O que acontece? No curso, eu te dou o direcionamento para você ir questionando e dialogando com você. Então, por exemplo, no curso, antes da gente chegar na aula de cada uma das cartas, a gente passou pelos módulos de autoconhecimento, o que é intuição, o que é dom, porque esse é um outro paradigma também. Ah, preciso ter dom para abrir as cartas. Só que ninguém questiona o que é a palavra O dom. que significa? Dom vem do latim dominus, que significa Dominar. domínio. E domínio, eu nasço com domínio ou eu adquiro domínio sobre algo? Eu vou adquirir o domínio a partir de treinamento, a partir de conhecimento. Então, sim, é preciso ter dom, mas isso é aprendido, né? Então, antes de você abrir as cartas, eu te dou todas as aulas para você trilhar, começar a trilhar esse caminho. E quando você chega na aula das cartas, você já está conseguindo montar cenas, né? Por exemplo, tem exercício assim. Você, né? Quando você olha a raposa, o que a raposa te diz? Um Primeira coisa, bicho esperto, astuto, esperteza. E o esperteza, cão? amável. Amável. Agora junta as coisas. Amável e astuto. Gente, eu queria ser uma raposa e um doguinho ao mesmo tempo. Como que você junta as duas coisas numa frase? A raposa comeu o doguinho. Não, tô brincando. Não consigo. Nossa, difícil isso, juntar as duas Tá, vou coisas. te ajudar. Me ajude. É necessário você saber o que quer e ser astuto dentro do que você quer, mas sempre tendo empatia com as pessoas. Preciso fazer o curso. Você vê como eu juntei as Sim, juntou coisas? tudo. É isso. Eu vou dispor as cartas, vou juntar da minha intuição, que a raposa diz, que o cachorro Que é diz. isso? A tua intuição também vem das ferramentas que você já tem, das vivências que você já Isso. tem, Esse do é o ponto trabalho que chave. você faz enquanto Esse é o ponto chave. você mesmo. Eu tenho não é arsenal a palavra, eu tenho um repertório. Repertório. Você Tá, é tem um isso. repertório. Todo mundo tem Todo um mundo tem um repertório. repertório. Eu vou utilizar do repertório que tem em mim. Quanto mais eu expandir esse repertório, mais a minha capacidade de leitura aumenta. Vem aquela. Você vê o mundo com os olhos que você tem, né? Com Exatamente. aquilo que você interpreta o mundo com aquilo que você tem dentro de você. Exatamente. E a tua leitura passa a ser autêntica a partir disso. Tá. Ao invés de eu pegar na internet, o que significa raposa? O que significa. Aí eu vou replicando. Minha leitura perde força. Sim. Entende? Quanto mais autenticidade, mais magnetismo eu tenho na minha comunicação. Esse é o ponto-chave. E mais você consegue individualizar aquela conversa com aquela pessoa única que está sentada à tua frente também, né? Porque tem muito Exatamente. isso, perceber quem é aquela pessoa. Exatamente. Ter essa sensibilidade, né? E essa O quanto empatia. você precisa ser acolhedor nas suas palavras, o quanto muitas vezes você precisa ser um pouco mais incisivo, aquela pessoa está precisando ouvir algo mais incisivo, a outra está mais frágil, então você Tem mais se comunica de forma cuidado. mais cuidadosa. Porque não é você abrir um livrinho, cachorro significa jogar número 18 no, A arte é no essa. bicho. Tá. É igual você vai desenhar, né? Eu desenho também, né? Eu desenho grafite, aí você tem lá o rosto humano. Aí você tem a matemática, a técnica. Sim. Você vai fazer a conta ali de qual a distância, vai fazer o olho, tal, tudo certinho, né? Mas quando você põe e faz, você faz do seu jeito, ninguém vai fazer igual. Sim. A leitura é a mesma coisa. A música, você toca uma nota e compõe uma música, o outro vai compor a música com as mesmas notas, vai ser completamente diferente. É, se trata disso. Falando em diferenças, há diferenças de baralhos, né? Sim. Este baralho é o baralho cigano. Ou Petit ou Lenormand. Petit Os Lenormand. dois nomes estão certos. Porque, gente, eu trouxe baralhos aqui. Não vou contar de quem é. Então, estou aqui com outros baralhos. Eu não sei. Não vou nem falar de quem que é esse baralho. Tem um do tarô aqui e um de orixás, é isso? O tarô dos orixás. Dos orixás. E aí também tem as figuras. Vou mostrar aqui. Não necessariamente são as mesmas figuras em baralhos diferentes. Não são ou as mesmas simbologias, por exemplo. Isso. Você tem outros aspectos, é isso? Isso. São baralhos completamente diferentes. A estrutura é diferente.
os símbolos são diferentes. Então, quando a gente fala em tarô, o tarô, por definição, são as cartas que têm 22 arcanos maiores, aí existe essa divisão, tá? 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, Tá. que é como um baralho que a gente joga, né, as 56 cartas, do Ás ao Rei, né, de cada um dos naipes. Esse tarô dos orixás que você tem aqui, ele já tem uma outra estrutura. Veja só, tecnicamente, e aqui vem a parte né, o chato, né? Mas tecnicamente não é um tarô. Tá. Apesar de estar escrito tarô, não é um tarô. Tá. Porque o tarô, ele necessariamente vai ter a estrutura de 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. O baralho cigano, ele não tem essa divisão. Por isso ele não é um tarô. Tem pessoas Tá. que se É importante a referem... gente saber essa Isso. divisão também. Pessoas que falam, o tarô cigano. Não, não é um tarô, é um É um baralho. baralho. Mas aí vem aquela coisa, né? O tarô é melhor do que um baralho. Ou é mais bonito falar tarô do que um baralho. Mais místico falar. Mais místico. Posso ser um cartomante, trabalhando com tarô, ou trabalhando com as cartas do baralho cigano. Mas um Posso tarólogo. Um tarólogo não. Não, Tarólogo é quem trabalha com tarô. Só com tarô especificamente. Isso. Minha companheira é taróloga, professora de tarô também. Eu não sou. Eu sou cartomante de baralho cigano. Ou oraculista. Tá. Como preferir, né? Tá. Então, há essa divisão que é importante a gente deixar claro para quem está nos vendo, nos ouvindo. O seu curso é do baralho nômade. De baralho cigano. Baralho cigano, método nômade. nômade, que é o método que eu utilizo para abrir as cartas. Perfeito. E a sua esposa, taróloga? Ela é taróloga e ela tem um método dela. Né? Ela desenvolveu o método dela também? Desenvolveu o método que dela demais. também. E ela também vem de uma família que com a tia sempre teve contato e tudo isso. Nossa, você reprisou meio que a história do teu pai e da tua mãe ali, isso. né? E hoje temos uma filha. Ela tem 5 anos, a Diana. Não sei qual vai ser os rumos, mas tem tudo isso. Você já abriu cartas para sua filha? Já abriu Não baralho? abri, mas já dei para ela. A gente comprou um baralho que é infantil, né? Que tem figuras lúdicas. E ela abre, diz para mim, dá conselho. Vê eu fazendo live, aí pega, liga a câmera e faz igual. Ah, esse é o baralho que cigano. Legal. Então. Que legal, já tá ali. Ainda uma brincadeira, né? Mas sim, veja, ela pode estar desenvolvendo o dom dela, né? A técnica dela. Porque enquanto criança, ela não tem receio de dizer nada. Sim. Ah, esse aqui é o cachorro e o Sim, cachorro isso aqui você vai isso. morrer. Tô brincando. Criança, imagina. Mas é importante isso também, né? De você, como um profissional com vasta experiência, também olhar esse lugar da pureza da criança, né? Que Com não tem certeza. amarras, que não tem todos esses vínculos sociais, né? E essa experiência de mundo, né? Sem dúvida. Que aí vai para a figura lúdica mesmo e te traz uma outra, de repente acrescenta até pro teu trabalho, né? Essas abordagens, né? Sem dúvida nenhuma. E isso é um ponto forte, assim, para os alunos, para os meus alunos. Por quê? A principal trava é essa. Aí, e se eu disser errado? E se eu falar uma coisa que não for verdade? Ou se eu fizer uma previsão que não der certo? Né? Essa trava do tenho que acertar. Não se trata de acertar ou não. Se trata de você ter uma comunicação clara com as cartas. E não existe também esse lugar de ter que fazer uma previsão que vá dar certo, porque depende de N fatores, né? A gente está falando aqui o tempo todo, você está deixando claro que são caminhos. São caminhos. Né? Não é concreto e absoluto que aquilo vá acontecer. É um caminho que você vai tomar, que você vai ter suas decisões. Para sintetizar isso, eu costumo dizer que o baralho ele dá tendências e não sentenças. Perfeito. Eu acho que isso sintetiza isso. Né? E me diz uma coisa, você está com curso, os alunos pagam para participar do seu curso, quanto tempo de curso é? Porque eu quero chegar nessa parte de pode cobrar? Ah, não, você tem um dom. Como você vai... O pessoal, quando a questão é espiritualidade, ferramentas, enfim, sempre tem esse questionamento com relação à remuneração. Certo. E aí não vão questionar o que tem que questionar mesmo, que são esses lugares aí que exploram financeiramente a fé das pessoas, enfim, né? Me conta, como que funciona... você até falou, né? Tem várias aberturas de vários valores, valor por pergunta e tal. Não há problema de se cobrar, né?
De forma alguma. Porque eu quero muito falar disso, assim, né? Claro. A gente já falou, não tem problema beber, o álcool não é um. Se você acredita que tem problema, Aí você vai tem. ter um Ah, problema. não, a partir do momento que você acreditou, já era, né? Aí Sim. já, né? Mas, por exemplo, quando você vivencia a coisa em si, quando você vivencia o baralho em si, você passa a não ser mais afetado por esse conjunto de regras, tipo, você não pode abrir tal horário, você não pode beber, Porque você tem não pode. isso, o horário também influi. Olha, tem o que você Ah, nem o imagina, que você o quiser. que você quiser tem. Tem Não pessoas pode ser a falando que lua, não pode estar isso, menstruado, não isso, pode, sei lá, ter comido carne. Você pode inventar o que você quiser para você construir um atendimento. exatamente. Tá. Então, assim, eu sempre digo, questiona tudo. O que você identificar como um princípio, poxa, para mim isso vai pegar em um lugar mais profundo, então eu não vou fazer. É um Tá. princípio. É igual de dizer para você ou para qualquer pessoa uma previsão e pronto. Teu pai vai morrer. Largou a responsa na mão da Isso é pessoa. um princípio para mim. Sim. Eu não trabalho dessa forma, né? Mas aí chegando na questão em si, né, do cobrar. Bom, em primeiro lugar, você só cobra quando você se reconhece um profissional. Porque, Perfeito. por definição, um profissional ele faz o seu trabalho e ele recebe por isso. Tem pessoas que abrem cartas e não cobram. E tá E tá tudo tudo bem. bem. Uma escolha. Tenho alunos que fazem o curso não para trabalhar como profissional, para abrir para si, para família, para amigos. Tá tudo bem. Agora, quando você não consegue conceber um cartomante enquanto profissional, aí você tem um problema. Aí você tem, como você disse, né? Mas é espiritualidade, você vai cobrar. Por que que é difícil e delicado isso? Justamente por a gente ter um monte de pessoas que utilizam de assuntos completamente intangíveis, abstratos e passíveis de qualquer criação de verdade, vão extorquir pessoas. Isso é real. Não tem por que a gente não dizer isso. Tem pessoas que extorquem as outras pessoas com baralho, com a ayahuasca, com a igreja, seja com o que for. O que for. A questão é, quanto mais claro e lúcido for o seu trabalho, mais claro e lúcido você vai comunicar e vai ser para a pessoa que está recebendo. Que é importante a gente colocar esse lugar da exploração na mesa, né? Sem dúvida. Porque a gente vê bastante isso acontecendo e pega pessoas que estão em momentos sensíveis da vida. Muitas vezes você falou da cliente que estava com o pai hospitalizado e tal. É uma pessoa que foi buscar uma orientação no momento mais frágil. E Exatamente. aí, se fosse um profissional sem os princípios que te regem, com outros princípios, ou enfim, sem princípio nenhum, poderia ter levado isso para um outro lugar, né? Exatamente. E eu já deixo um alerta aqui de um caso que eu pude ver esses tempos atrás, meses atrás, que era uma cartomante. Ela abria as cartas para as pessoas de forma online e no final ela dizia que a pessoa estava correndo um risco espiritual e que ela precisava fazer um trabalho. E esse trabalho custava tantos reais, né? Mais de 3.000 reais. E aí ela dizia no final da mensagem que ela faria esse trabalho se a pessoa quisesse. Então imagina o seguinte: a pessoa não tem clareza espiritual, ela no mínimo vai ficar na dúvida. Puxa, e se for Por verdade? bem ou por mal. E se essa força negativa travar toda a minha vida? Puxa, eu vou pagar 3.000 reais. Só que a denúncia veio porque essa cartomante mandou para mais de 10 pessoas a mesma mensagem. Então ficou na cara que era uma extorsão. Né? E aí houve outras pessoas e cartomantes, e eu fiz parte do grupo de cartomantes que ajudou a divulgar e denunciar essa pessoa específica. Porque o que acontece? Essa pessoa, além de estar tentando uma extorsão, prejudicando a vida de alguém, está prejudicando toda uma classe de pessoas que trabalham Sim, com a que cartomancia. já é uma classe estigmatizada, Exatamente. né? Então a gente precisa levantar a bandeira da profissão no sentido da clareza, no sentido da lucidez. E da Você, seriedade com que aquilo é feito, você né? vai saber exatamente por que você está pagando. Você está pagando por uma possibilidade de se ver de forma diferente. Sim. Eu vou cobrar de você R$ 150, R$ 120, R$ 50, dependendo da forma de atendimento, e você vai ter a clareza se isso te serve ou se não te serve. Tem pessoas que dizem assim, poxa, agora eu não tenho dinheiro, e tá tudo bem. Tem pessoas que dizem, para mim é muito caro, tá tudo bem.
Tem pessoas que dizem, nossa, é muito barato pelo que você entrega. E tá tudo bem também. Entende? Então, é uma questão de clareza, uma questão de honestidade também. Por quê? Se eu, né, falo por mim, se eu utilizo das cartas para tirar vantagem de alguém, as cartas vão perder força porque eu não vou acreditar mais nelas. Porque se eu acredito, eu Sim. não faço isso. Se eu não acredito mais nelas, meu trabalho perde força. Mas isso porque você é um profissional preparado, qualificado e que tem princípios, porque, Claro. né, esses lugares onde tem outras pessoas envolvidas, medos envolvidos, traumas envolvidos, é um lugar onde a exploração financeira pode acontecer mesmo por meio do medo, né? Você amedronta aquela pessoa, e aí vai colocando outros elementos, né? Se você não fizer algo ruim, vai te acontecer, ou tem uma terceira pessoa, porque uma coisa que você está falando aqui desde o começo é que o baralho é muito individualizado. Sim, Mesmo no caso, eu tô pegando esse exemplo porque você abriu aqui o caso da moça que estava com o pai internado. isso, Você não falou sobre o pai dela, você falou sobre uma situação da vida dela. isso. Que, obviamente, o pai dela estava ali envolvido na questão, Porque eu mas não estou abrindo para o pai, estou não, abrindo para ela. é sempre sobre a pessoa. O Sempre. baralho não vem trazer, olha, tem alguém aqui atrapalhando, é sobre isso? Então, tem muitas leituras que são assim. E Tá. tem pessoas que procuram saber da vida de outras pessoas. Ah, quero saber se o casamento do meu ex, como é que tá? Nesses momentos, a gente também não pode ser fatalista. Falar, olha, não Aham. vou abrir isso. Não. Eu abro um diálogo com a pessoa. Né? E a pessoa já me disse que ela se importa com o relacionamento do ex. E aí eu abro um diálogo. Como te afeta essa relação? Então eu deixo de abrir fecho as cartas e eu Aham. abro um diálogo. Como te afeta essa relação? O que está por trás dessa pergunta? Né? E muitas vezes a pessoa vai entender que ela não aceitou a separação. E aí a gente vai abrir as cartas Pra ela. por isso, não para saber como é que está Tá. a vida do outro. Né? Mas isso também faz parte de princípios, isso também faz parte de um desenvolvimento de trabalho, que vai ter bastante cartomante que vai abrir para ver a vida do outro. Aham. Enfim, também não julgo, mas não é assim que eu trabalho, Tá. entende? Você falou, tá, a gente tá falando de abrir para outro, né? Mas a gente tava falando aqui de empresa também, que dá Isso. para abrir para determinada situação, para empresa. Você tem abstrato, né? Acho que o Rafa tava falando aqui. Isso. Isso também pode ser, né? Também, tem muitas pessoas que procuram, porque tem um projeto em vista, ou já tem uma empresa, ou já tem um trabalho. Quero saber sobre essa ideia, né? Se essa ideia tem força, se o quanto é possível se concretizar isso que eu estou pensando. E aí as cartas vão abrir vários aspectos que a pessoa não está vendo, que podem de repente estar atrapalhando, ou que podem ser o ponto forte, a pessoa não tem clareza daquilo, sabe? Entendi. Né? Então, essas aberturas mais abstratas é muito possível fazer e trazer o que é abstrato de forma um pouco mais clara e concreta também. Tá. Eu, por exemplo, se eu quisesse abrir para minha empresa, para a Move 8, eu poderia abrir. Se eu quiser abrir uma Claro, para o Francamente, que é um produto específico, também pode eu abrir. posso abrir. Também. E Já aí, faz a carnê, já. A pessoa já quer carnê. também vai trazer, sempre vai abrir de forma simbólica Tá. Os os caminhos. caminhos, as possibilidades, de repente alguns alertas, ou prestar atenção em algumas coisas que estão deixando de lado. Né? As cartas vão trazendo essas Essas direções. direções. Você falou também que abriu para uma empresa que estava montando equipe, né? Isso, estava montando equipe, uma startup que estava no início do seu projeto, e aí saiu ali de forma muito simbólica, né? Qual o símbolo que eles precisavam trazer à frente. Porque nessa questão da logo, qual logo, não era nada a ver o que eles estavam pensando, e as cartas trouxeram uma coisa verdadeira. De onde partiu? Ah, partiu disso, dessa ideia. Então traz isso como logo, porque isso vai abrir, né? Isso vai Sim. comunicar de forma simbólica. E aí, enfim, foi bem legal essa Que abertura. legal saber disso. Eu até perguntei porque eu já vi vagas de emprego
falando de signo da pessoa. Tipo, não pode ser do signo de. Aham. Isso tem sido cada vez mais Cada vez comum, mais né? comum Das isso pessoas não acontece. trabalhamos com pessoas de gêmeos, sei lá, uma coisa aleatória, né? Que cada signo vai ter uma Uma característica. Às vezes característica, a né? pessoa precisa ser bem comunicativa dentro do trabalho, gêmeos é legal. Mas câncer, por exemplo, pode não ser tão bom. Mas enfim. Acabou com a canceriana aqui, ó. Acabou. Hoje, o último, francamente. Mas calma, porque. Desenvolvi habilidades, desenvolvi porque eu era tímida, muito Não, tímida. mas veja bem. Quando a gente fala de. Eu não sou especialista em Não, astrologia, tá, para não, deixar claro. Mas de forma eu tô bem brincando com superficial, você. Você não me leva a sério, garoto. é assim: você é de câncer, ok. Mas qual o seu Mercúrio? Mercúrio é em comunicação. Vem do deus da comunicação, Mercúrio, Hermes, né? Qual a sua comunicação? Né? Qual é a tua lua? Como você se sente? Então, tudo isso vai influenciar. Não é Sim, só o sol. não é o sol só, né? Tem Né? um conjunto ali. A minha sorte é que eu tenho Mercúrio em Capricórnio, que sempre tem uma coisa um pouco mais pé no chão, que eu Sim. sou aquário, é uma Você é loucuraiada. aquariano, sol em aquário, lua em capricórnio? Lua em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, que é comunicação e intelecto. Né? Terra, né? Terra. E Virgem em ascendente em Virgem, que é como eu me mostro para o mundo, que é um antagonismo do A meu tudo. aquário. Então quem me vê assim na rua, não, pessoa séria, né? Mas me conhece melhor. Aquário, gente. Aquário, gente. Vocês não estão entendendo. Não, não. É uma Aquariano. verdadeira loucura. E antes da gente encerrar, queria falar das suas outras. A gente está falando aqui do Do baralho baralho. cigano com o método nômade, que as pessoas que querem fazer curso ou querem uma orientação podem te procurar pelo seu Isso. Instagram, Podem me procurar pelo Instagram, é fácil, né? É Heron com com H, H. Vasco, tudo junto. Heron Vasco. Acha meu Já Instagram acham tranquilo. Insta. E aí, só antes da gente finalizar, você também agora é cerâmica, você jogou aqui que você desenha, você se expressa artisticamente. Você falou que Sim, o baralho é uma arte, né? sim. Para além do baralho, você se expressa artisticamente em outras. Considero o baralho uma arte oracular, mas também eu tenho amigos e professores de desenho, de pintura, então eu faço pinturas em grafite. Estou cada dia mais aprendendo a cerâmica também, né, no nosso espaço. Então a gente tem um espaço Fala do espaço. Faz que é o propaganda do espaço. Então, é o Dança da Vida. E a gente colocou o nome de Escola de Desenvolvimento da Consciência. Coisa assim que não vai de encontro com nenhuma vertente específica, mas a gente parte do princípio da espiritualidade filosófica e artística. Então, lá dentro a gente tem a cerâmica, o ateliê. Lá dentro a gente tem os trabalhos e as vivências com a ayahuasca, que é uma medicina da floresta, que é o nosso principal carro-chefe. Lá a gente tem os cursos e os atendimentos com baralho, né? Além de outras técnicas terapêuticas também, como a massagem, cromoterapia. A gente tem profissionais que se especializaram em várias Aham. técnicas terapêuticas. E é nossa casa, assim, onde a gente se desenvolve para poder entregar para o mundo o que nasce na gente. Né? Perfeito. E as pessoas podem buscá-los para não só para as consultas, mas também para fazer aulas, aula de cerâmica, tem esse Sim, lugar, a gente está desenvolvendo, né, os cursos. o curso de cerâmica, por exemplo, mas entre em contato com a gente que a gente conversa. Sim. Eu tenho o curso de baralho, ele está pronto, né, eu faço de forma online, né, que são aulas gravadas, está completo nesse sentido, mas também vivências presenciais. Inclusive, o meu trabalho de curso presencial é com as medicinas da floresta. Então você tem ali, a gente vai fazer a aula, por exemplo, das 6 primeiras cartas. A gente tem uma música, uma vivência para cada carta, dentro do efeito da medicina, e você vai descobrindo em você. É um trabalho bem legal, Que nesse bonito sentido. isso, né? Porque você não é não que seja um trabalho 360, mas ele é bem amplo, né? Amplo, É isso. bem amplo, dá para a pessoa se entregar Se realmente entrega, ao isso. aprender o método, né? Não só Exatamente. pela técnica, mas por ela também, Pela né? vivência, Pela né? vivência dela, Isso. ela mesmo conduzir, né? Com as experiências dela, esse lugar de oraculista, Oraculista, cartomante. Eu cartomante. prefiro cartomante porque tem mais preconceito, então vamos levantar a bandeira Vamos levantar a bandeira do cartomante, do gente. cartomante.
Bom, e é isso. A Onde gente fica? Onde fica? fica ali na Rua dos Bandeirantes, Ah, tá. 930, na frente da igreja de Santo Santo Expedito. Expedito. Exatamente. Pertinho do Taust, pertinho do SESI. A gente fica ali. Pertinho aqui. Aí você vai, sempre tem gente lá, tem um número, liga, tem o WhatsApp. A gente recebe quem tiver de coração aberto. Muito bem. Obrigada. Eu que Obrigada, adorei agradeço, ter você Tainan. aqui. Que seja a primeira de muitas vezes. Eu quero ir lá Que no bom. espaço. Eu já prometi pro Dimitri que eu queria conhecer. Ainda o Dimitri ele veio aqui, a gente ficou tão atordoado, assim, conversando, que ele saiu, largou a máscara dele aqui, saiu a pé. Não, o Dimitri é assim, é A atordoante. gente ficou, que a gente entrou num colapso, eu e ele conversando, né, na entrevista. Aham. Aliás, confiram a entrevista com o Dimitri Tá bem aqui legal. no Francamente, que o papo foi de 0 a 100, passamos por várias coisas, A gente né? tem essa característica bem diferente, assim. Eu tenho um Você é ritmo. super focado, Isso, o Dimitri é expansão e vai. expansão do universo. E são vários universos, né? São Não tem um vários, universo isso. ali, são vários, né? Mas a gente se É muito consegue rico. se complementar nesse sentido também. Que demais. Obrigada. Vou lá conhecer o espaço, preciso mesmo. Vai sim. Eu que Agora, agradeço. Tá super convidado, Rafael tá super convidado também. vamos lá, vamos lá. Brigadão. Eu que agradeço pelo dia. Gente, olha, tá vendo? Conhecimento cura preconceitos. A gente hoje teve aqui uma aula com um profissional, um cartomante, que tira esse trabalho desse lugar obscuro, underground, né? Que a gente está acostumado que as pessoas coloquem, né? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, menos preconceito a gente tem. A gente está precisando disso na nossa sociedade, né? E fora essa questão dos preconceitos com relação à profissão de cartomante, nós também temos aí que se apropriar das ferramentas que nos ajudam a ser pessoas melhores, que nos orientam, que nos trazem reflexões, além dessas tendências, né, como ele disse aqui, que nos trazem reflexão não sobre o outro, né, mas sobre a gente mesmo. Então, vamos nos apropriar dessas ferramentas para a gente passar por essa existência tentando fazer o mínimo de estrago possível. Combinado? Eu vou ficando por aqui, continue na programação da Rádio Difusora, se você estiver pela rádio. Se estiver pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixa a pergunta aqui embaixo, vai lá no @Heron com H, Heron Vasco, conheça o trabalho dele, quem sabe fazer o curso para conhecer um pouquinho mais aí do baralho cigano e da técnica nômade. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.